isso que eu não me meti na política. Mas esse é a questão. Se você não se meter, quando a gente olhou em volta, se ninguém vai resolver o problema, você tem que resolver. Mas aí você concorda com a sua tese, não com a do Renato, do Bitcoin, desinvestir, é o único voto possível. É porque é o seguinte, eu queria que ele terminasse de explicar o caminho que ele acha e o tempo. Porque, tipo assim, todos os partidos vão ser contra a candidatura independente. Você concorda comigo? Concordo. Todos os governadores, todos os vereadores, presidente da república, todo o Ministério Público, todo mundo vai ser contra isso. Como é que esse cara vai fazer os caras aceitarem uma porra dessa? Você não resolve internamente, é exógeno. Pronto, me não é explica o endógeno. processo. Você vai tomar um transitado em julgado em 2-3 anos, né? Esse prazo no mínimo. Não precisa esperar o transitado de julgado aqui Como no Brasil. não? Na primeira instância já vai meter bronca. Lógico, porque é um direito fundamental. E aí, como é um cidadão europeu... Qualquer sentença de primeiro grau, você já vai embora. Veja só, o meu irmão, ele é cidadão europeu. Sim. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, se mexer... Quando veio aquele jornalista Tavares, ele falou, estou avisando a embaixada, estou indo pro Brasil. Não aconteceu nada com ele. Da primeira vez, pegaram ele. Aí ele falou, estou avisando a embaixada, se eu chegar no Brasil e me prender, a embaixada já está de prontidão. Você tem uma proteção porque o Brasil não é a Venezuela Tanto ainda. É que prenderam o cara dizendo que ele estava com visto errado, que ele não tinha o visto de trabalho, né? Quando veio aquele cara do Getter, veio um cara do Getter aí pegaram ele também, ele falou, posso chamar a embaixada ou posso ir embora? Não, pode ir embora. Porque assim, o Brasil tem uma escala muito grande, são 200 milhões de habitantes. Você falou, mas não é Venezuela. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Para você fazer um 180 lá é muito mais fácil do que no Brasil. O Brasil ele tem escala que não dá para você virar numa ditadura plena. É autoritário e tal, mas não é pleno. Então existe esse receio no Brasil de lá fora o cara... Mas a tendência é ficar cada vez mais autoritário. A tendência que a gente está passando. Mas a tendência, assim, ela não é linear. Então, vai, tenta, vê, aí tem reverberação lá fora, aí volta. Mas você confia mais na... Mas tá avançando, os caras estão botando cortando, tá botando pacano. Você acredita mais nessa reverberação exterior do que no interno? O meu irmão, ele é um cidadão europeu. Aí, ele tem o direito humano dele, aqui no Brasil, sendo violado. Gravemente. Aí ele entra com a ação nos dois países, certo. Portugal e Espanha, na justiça comum, porque ele é um cidadão. Buscando indenização e declaração de declaração de que está sendo violado o direito humano dele. Ele não pode voltar para o Brasil. Não, meu irmão pode. Meu irmão estava aqui, você não falou com ele? Você não falou com ele, meu irmão estava aqui no Brasil agora. Não falei. Não, ele agora é cidadão europeu. Rapaz, se ele é cidadão europeu, não pisava nessa porra eu aqui, acho arriscado, hein? Imagina, o cara chegou na reunião ministerial. Renatão, o cara chegou na reunião ministerial, dizer que pra ele metia os caras tudo na vala e dava um tiro na testa de cada um. Dá merda ou não dá um negócio desse? Rapaz, muita gente foi pra cadeia por muito menos, viu? Esses caras têm algum pó mágico, que alguma porra. Fala pra gente aí, qual que é o esquema? Cidadão europeu, meu irmão. Esse aí não ia... O que acontece é que a gente é burro. A gente não é burro. Eu cheguei em 2022, a equipe do Tucker veio para o Brasil, aí eles vieram falar, você não quer mostrar para a gente o Porto de Santos? Levei eles lá no Porto de Santos e eu cheguei a mostrar para eles a questão da cocaína. Muito antes de aparecer que tem tubarão. E ele fez a reportagem? Ele não mostrou, cara. Eles falaram, putz, a pegada aqui é China. Beleza. Vai dar merda. Aí eu mostrei ali, falei, esse cotovelo aqui é um terminal que o Tarcísio, como ministro do Bolsonaro, entregou para a China. Entregou lá em concessão, né, em leasing, para a China durante 70 anos. São 70 anos o leasing. Só que 70 anos a gente já, é infinito, né, cara? Já morreu. É infinito. Então, e foi o Tarcísio, eu falei, o ministro do Bolsonaro. Aí, falamos em inglês. Mas a China pagou por isso alguma coisa? Lógico, ela tem uma concessão. Só que é o seguinte, mês, o cotovelo ali é o terminal mais importante. Se ela fizer o shutdown, eu falei em inglês ali, se fizer o shutdown, acabou não entra e não sai, cara. Basta aquilo em Paranaguá e acabou o Brasil. A China tem um negócio que chama Belt and Road Initiative, que eles pegam toda a infraestrutura de país. Mundial. Isso é sabido, cara. Inclusive, aonde chega esse projeto, o país se desmoraliza. Qualquer projeto europeu, americano, o cara vai pagar um juro de mercado, não é isso? Esse cara vai chegar e cobrar 4, 5 vezes mais juro, com covenants, com condições absurdas, e vai chegar pro cara e dizer assim, você quer 20, 30 ou 40%? Pra eu saber qual é o preço cheio que eu vou botar aqui. Não é então, assim a conversa? Eles chegaram, teve casos de suborno. Você acha que um governante vai querer pagar 2% em dólar ou 10% e ficar com metade?
Você entendeu o que eu tô dizendo? Tô entendendo. Todo país que chega projeto do Belt and Road é uma desmoralização do caralho e escolheu o meu país A inteiro. Europa. E aí você não tira mais o governante do poder, porque o cara vai ter dinheiro ilimitado pra se manter no poder e garantir a porra lá. Europa e Estados Unidos proíbem. Então fala assim, mas o Tarcísio não tinha escolha. Só surgiu a empresa chinesa e não sei o que. Porque não, o cara ele deve ter pode feito a fazer... licitação direcionada pra só ter Não, e outra, se você falar assim, só pode participar da licitação empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York, acabou, cara, acabou, não pode, porque todas essas empresas, a empresa que comprou é ligada ao Partido Comunista Chinês. Sim, claro. Pô, meu. Na China? Então, assim, aqui a Enel, faltou luz, ela tem ligação com a empresa, com o partido, empresa ligada. A Enel também. Tem também, cara. Então, assim, quando você vai Não, inclusive olhando... em Portugal, na Espanha, a maioria das distribuidoras, transmissoras, na a porra Europa, toda tem capital na Europa chinês. existe uma proibição já de participar empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês. Aonde? E aí tem que estar você não da pode Bolsa ter de controle. Valores da Não, mas Fed. alguma participação tem, porque eles investem mesmo. É que nem a Cara, BlackRock, não? é estrutural. Infraestrutura violenta. É estrutural. Então vamos lá. Como que você conserta? Eu não quero morar no país dos outros, cara. Você fala assim, Renato, você tem doutorado, você tem mestrado, lá fora você pode ser pintado de ouro, você vai continuar sendo um brasileiro. estrangeiro. Estrangeiro Um na expat. terra. Exato. Então eu já sei. Eu não quero ir para o país dos outros. Eu não quero ir para o país que o bisavô. Mas esse país não é nosso, não. Esse país é deles, velho. Isso que você está fazendo, você está indo contra a Bíblia, cara. Porque você está aceitando. Quando você me fala assim, não, a gente tem que aceitar o corrupto, o cara que. Só porque o cara assaltou Não, eu um não banco. tô aceitando o corrupto, eu não vou financiar. Eu vou parar de Assim, pagar ó, impostos voluntários a ele. Olha só, hipoteticamente. O cara ele teve envolvimento com quadrilha de furto a banco, mas qual é o problema? Quem não tem? Aceitou. Você aceitou. O cara. Quem não tem, teve porra, essa eu não tenho ou não? Você tem? Eu não tenho, é isso que eu tô falando. Eu não tenho, cara. porra, quem não tem, isso aí. conversa é essa ou não? Eu tô te falando que é o que o brasileiro hoje Sim. fala, meu. O brasileiro hoje vira e fala: não, eu vou votar nesse cara, porque, ele teve envolvimento com quadrilha e tal, mas qual o problema? Você aceitou, você é o porco que tá indo, tomou banho e vai pra lama de novo. Você é o cachorro que volta pro seu vômito. Não se aceita corrupção. Não se aceita nem um pouco. Não existe meio grávida. Essa é a disputa, é a discussão da virgem no puteiro. Rapaz, Exatamente. Justamente você tem que ser a virgem no puteiro. Não adianta você ser uma virgem na ilha deserta. Rapaz, eu concordo 90% com o que vocês dizem. Nisso eu tô com o Silvio Grimaldo. Eu não quero ser a virgem no puteiro. Eu acho que o puteiro não é um lugar de virgem. Você acha que o puteiro é um lugar de virgem? Claro que não. Puteiro é um lugar de putaria. Eu acho que a gente teve uma chance de moralizar o Brasil. Eu te dou 40 mil passagens da Bíblia. Zacarias, Não, eu concordo. Jeremias, que eles falam assim, a prostituição. Ele fala, eu não sou contra a prostituta. Eu amo o pecador, eu não gosto, eu odeio o pecado. Então assim, mas quando você fala, você usa até o exemplo, né? Você vê o exemplo, é um puteiro e você tem que ser, sabe? Isso é errado, cara, isso pra mente é errado. O Brasil, cara, ele tem uma escala muito grande, não é possível que... Não, você falou uma vez, não tem representação. O povo até quer armas, fez o plebiscito... Aliás, outra coisa, né? Eu falei, vamos fazer um plebiscito da segurança pública, a gente bota tudo aquilo ali, saidinha, tudo que a gente quer. E a população ia respaldar em alta, mesmo Mas- Lula e- ganhando. não, e você- Mesmo Lula ganhando, vocês iam ganhar. Agora vem o pulo do gato. O que eu falei na época? Que a gente saiu de candidato, né? Então, o meu irmão estava em primeiro nas pesquisas da BBC ainda, sem fazer São campanha. Paulo, tá dizendo. São Paulo, governador. Espontâneo. Governador, 2021. Aí, e o pessoal falando para mim sair de senador. A gente quieto, eu tava trabalhando bastante, não é? Eu fui reconhecido pela Colômbia também. Pois é, mas aí você tem que fui largar a reconhecido porra pelo toda e país. fazer a campanha aqui, né? Depois eu preciso contar pra vocês da Colômbia, que é interessante. Aí, vamos sair de governador e senador. Tem algum político que dá pra... Não dá. A gente olhou, não dá, cara, porque ninguém vai ninguém pra fazer. apoiar. Ninguém vai fazer. Precisa fazer, cara. Não adianta chegar lá... Assim, eu repito, a gente gosta do príncipe, mas estava lá com a medalhinha do imbrochável, faz um mês atrás. Aqui, ó, a medalhinha do imbrochável. Não, o vai Marçal fazer. também tem medalha de embrochado. Fez a medalhinha, não, mas do Marçal eu nem menciono, cara. Mas o príncipe eu gosto dele, eu fiquei muito desapontado com o cara. Não, o cara é intelectual, tem livros publicados. Entendeu? Mas não vai fazer, Ele não vai fazer. O presidente do partido dele, cara, ele tá... É isso. Você aceita mensaleiro? Você aceita o cara que foi preso? Vamos reformular. Você aceita um cara que foi preso do mensalão do PT? Pra quê? Ele foi Aceita pra pra ser quê? seu líder político, presidente? Porra, do mensalão do PT é foda, né? Então, tem foto do Valdemar preso junto com o Zé Dirceu.
Não, tem. Tem. Eu não aceito, cara. Daquela época lá. Daquela coisa época e antiga. tal. É igual o Bolsonaro, o sucessor do meu irmão foi preso. O ministro sucessor do meu irmão foi preso. Então você concorda com a Aí ideia ele do foi Bolsonaro? preso, com a aí ideia o do Bolsonaro PT? falou assim, tem um vídeo dele. Não foi corrupção como aquela normal que a gente vê. Foi tráfico de influência. Pô, cara, eu não aceito, cara. Quanto vale? Eu não aceito, bicho. O PT entrou, vocês seguraram a abertura de faculdade de medicina. Quanto é que você acha que vale quanto? O direito de uma faculdade, abrir 100 vagas de medicina. Os caras pagando 20 mil reais por mês. Vale muito, velho. O governo Bolsonaro represou essa porra. No primeiro mês de Lula, o cara chegou e abriu as pernas como nunca tinha aberto na história do Brasil. Ele represou a gente quando tava lá no MEC. Não, né? mas o PT entrou, arregaçou mais do que... Aí aumenta mais, é evidente. Você vai comparar, né? Adiantou que porra, bicho. Adiantou que porra não ter liberado isso. Deveria ter liberado antes. Porra! Eu nunca entendi. Os médicos, eles podem operar com reserva de mercado, porque você sempre vai formar uma quantidade de X de médicos. Vocês estão equivocados. E a Você, pra demanda abrir um por monte de saúde é muito faculdade, maior. você não consegue formar o cara. A hora que você for ser operado por um médico vagabundo que formou numa faculdade Não, mas vagabunda, aí você não vai pode gostar. nada, aí não Vai pode ser um advogado, nível- aí não pode cara. contador, não pode engenheiro. Aí só os não médicos, que tem é a como- classe preferida do Brasil. Rapaz, vai ter médico Uber na próxima Ô, Júnior, década, velho. Tomara que tenha, eu quero Júnior, que eles se fodam. Olha o absurdo, você quer que se foda. Na hora que você for se consultar com um médico desse, que você que costurar o teu umbigo pra dentro de uma perna tua, for operar uma perna esquerda, operar a tua Vai ter perna médico bom, vai ter médico ruim. Você O que eu quer não com quem? quero é Não. que você tenha minha reserva de Fique mercado. sem, mas fica o sem mercado- médico. o Um médico merda bom. é melhor que zero, né? O problema é que esse merda, se ele vai pagar 20 mil reais por mês, a família dele vai torrar quanto dinheiro numa faculdade que na ZIB não dá pra ele? A família do cara tá sendo enganada. Que ele tem condição intelectual de fazer medicina é uma mentira. Mas é aquele- E quanto é que aí ele vai é pagar? aquela Esse é o questão do problema do Fundeb. educacionismo da Universidade Brasileira. A família dele vai ficar milhões de reais mais pobre. Milhares de famílias no Brasil vão ficar milhões de reais mais pobre, porque várias pessoas, a maioria das pessoas que fazem medicina hoje tem condição de fazer medicina? Volta e meia vê o governo e libera o dinheiro. Falando, eu pago. E manda perdoa. direto pra Lula e perdoa Bolsonaro, tudo. os dois perdoaram. Bolsonaro. Os dois perdoaram Perdoa. igual. Bilhões. Os dois perdoaram igual. Esse dinheiro vai pro dono de faculdade. Mas é isso, professor. É isso. Eu acredito que nosso combate, isso não tem como fazer todas as guerras, né? Você não tem como atacar todos os inimigos de uma vez. Nosso combate maior era contra o cara que rouba papel higiênico na repartição, o ladrão de dinheiro ou o ladrão da nossa liberdade. O inimigo maior é o corrupto ou é o comunista? É o corrupto. Se ele É o usasse, corrupto. E aí? se ele usasse o Valdemar pra passar uma lei de armas e de se fuder, se ele usasse o Valdemar pra meter 1% da população na cadeia, acabar com o tráfico de droga e o Valdemar continuasse mamando a porra do mensalão dele, a população ia reeleger o cara e ia estar feliz pra caralho, não Ia ia? estar feliz. velho. Porra, aí estou dizendo, como é que o cara vai aprovar? Como é que o cara vai aprovar a legislação? Se a porra, ele mesmo disse várias vezes que quem tem a chave do cofre manda. Se ele desse testa e não distribuísse o cargo ou dinheiro, ia ser outro colo, porra. Quando Não é o isso? Centrão Ou não? foi. É mentira o que eu tô Quando dizendo? o Centrão entrou O no senhor governo, tava- era pra. Quando o Centrão foi, o argumento dele. Não, a gente não tava mais. Ele trouxe o Centrão, a gente saiu. Fora, cara, eu não quero o Centrão. E aí, quando o Centrão entra. O senhor preferia que ele pagasse mensalão ou desse distribuísse Eu prefiro que ministério? não, você dá duas alternativas absurdas. Não, é isso ou não aprovar lei nenhuma de armas, não é isso ou não? Tá louco, cara. Como é que ele conseguiu aprovaria- aprovar tanta lei, tanta emenda constitucional? Pior do Ele que... conseguiu aprovar quando Como? ele deixou o Centrão entrar. Abrindo as pernas, Era do não é isso ou não? Era do interesse do Centrão aprovar tudo aquilo ali, cara. Ele não aprovou nada Porra, do era nosso do interesse do Centrão, A a única reforma coisa que ele... previdenciária? Não, a reforma previdenciária Porra, não foi interesse aprovada nenhum, com o porra. Centrão. Foi Não aprovada por quem? Onyx Lorenzoni. O que aconteceu? Quando a reforma chega lá, essa reforma estava sendo tentada desde 94. Aí o Temer tentou, não Dilma conseguiu. deu uma empurrada que mudou algumas regras, né? Tentou. Não, Dilma mudou regra, conseguiu. não é isso? Não tinha idade mínima. O problema é R$1 trilhão a valor presente. Se não fosse essa reforma que a gente fez, o Bolsonaro tinha quebrado o país na época da pandemia. Ele não ia conseguir pagar as pessoas. Então esse dinheiro que os investidores olharam e falaram, não, beleza, agora o Brasil tem... Mas para passar para passar essa lei, vocês Ela passou precisaram pelo seguinte, renunciar? não. Precisaram renunciar ao esquema da capitalização ou isso foi uma decisão pessoal de Não, isso foi Bolsonaro? uma decisão pessoal do Bolsonaro. Não tem capitalização. Ele esquece. passava o caralho que ele quisesse. É isso aqui. Aí, pô, beleza, cara, vamos tentar, tal. Aí quando chegou essa reforma, ela foi... Todo mundo tava querendo que ela passasse, porque ninguém quer ver quebrar a galinha dos ovos de ouro. Não, déficit bombado, acabou o país. Bombado, a população envelhecendo não ia manter. Aí fez a reforma, pô, deu um alívio, mas um monte de gente ali, quando você vai falar da reforma, a Tabata votou a favor. Por que a Tabata votou a favor? O Lehman interessa... Porra, ele quer que o sistema Ele quer que real o sistema colapse, quebre, porra. então não quer. Então, assim, a reforma da Previdência foi a única reforma aprovada por ele. Ele não aprovou nenhuma outra reforma. Que aumentou o tamanho do Estado, inclusive. Ele podia ter aprovado, ele podia ter feito um plebiscito. Quanto precisa do uma emenda constitucional, Renatão?
Porra, não faço a mínima ideia, deve ser 3 muito dinheiro. quintos. É muito, não? Não, 3 tô dizendo quintos. quantidade, eu preciso em dinheiro, né? Não, Quanto é que 3 custa? quintos. Eu não sei 3 quanto é que custa. Quanto que é pra aprovar um plebiscito? O plebiscito. É lei ordinária, porra. Não, mas quantos deputados? Deputado ou senador, não precisa ser os dois. É uma casa só. Um terço. Então, um deputado que chegasse lá, eu e meu irmão, a gente se lançou deputado. Aí os caras, traidor. Preferiram votar pra um monte de paquita de Não, político. inclusive pode ser custo zero se for feito contra a eleição, porra. Custo zero, você faz na eleição, exatamente, meu. Pô, você falou tudo. A gente era pra fazer na eleição. Você vai lá, enquanto você tá votando, você já fala, ó, você quer fazer o plebiscito das armas? Não, normalmente nos Estados Unidos, quando tem eleição, tem plebiscito pra caralho. Já O cara vota coisa pra caralho do município, do estado, de tudo, não é isso? Sim. A gente faria igual. Suíça mais ainda, o cara vota, é mais A plebiscito do que Suíça é candidato. tudo, exatamente, é tudo. É a democracia direta. É a democracia direta. Você acha que o povo não ia querer? Ó, vamos baixar. Não era promessa do Bolsonaro baixar a idade mínima de minha maioridade penal? Maioridade penal em Cuba é 16 anos. É em Cuba, bicho. Em Cuba. Na Argentina, 16, 14. E todo lugar. No Brasil, quanto? 12. Não, e a O idade povo de decidiu. sexo é 14. A E o povo consentimento decidiu. pra fuder é 14. O povo Agora pra ser decidiria. preso é 18, não é isso? Não, e você pode votar. Você pode votar com 16. Quer dizer, exercer. Imagina você votar com 16, mas você é incapaz. Você é considerado incapaz pela. Rapaz, lei. acho pior a pessoa poder transar com 14 do que votar com 16, não é não? Cara, pra mim, aí já entra num assunto. Eu acho que- Com Sem certeza. casar, porque casar é 16, não é isso? É. Você pode transar fora do casamento com 14 anos legalmente, bicho. Você pode transar, você pode Votar. mas não pode ser preso. Você mata e não dá porra nenhuma, você não sabe que matar errado. É. Então, essa monstruosidade, o Brasil é monstruoso, né? Em grego é teratológico. Teratos é monstro em grego. O Brasil tá com essas monstruosidades. Você não pode falar assim, não, é errado, sempre foi, não tem jeito, não dá pra consertar. Você não acredita na tese do Renato? Não, isso Quanto dá, porra. eram assassinatos? Isso dá e ele aprovou várias emendas, Quantos- porra. Ele aprovou várias Porra, ele emendas. tinha todo o poder pra fazer isso, porque ele não fez, eu tô lhe perguntando se você sabe ou não. Ele não fez porque ele não quis. Ele não fez porque ele não quis. Ele é achou que evidente. perdia a volta era o quê? Não, cara. Ele o não teria, objetivo. ele estaria batendo no peito. Eu botei os vagabundos na cadeia, não é isso ou não? Ele não ganhava voto se ele fizesse isso ou não?